Olá! Seja bem-vindo à nossa aula de transporte transmembrana da playlist de citologia. Essa aula é uma continuação da aula de membrana plasmática, onde nós vamos falar e focar no transporte transmembrana. Tudo bem? Tanto em transporte passivo quanto ativo. Então, sem mais delongas, eu me chamo Arthur, vou ser o seu professor nessa aula e vamos nessa. O que é um transporte transmembrana? O transporte transmembrana é o processo de movimentação de substâncias através da membrana plasmática, essencial para a homeostase celular. Esse transporte se divide em transporte passivo e transporte ativo. Nós já vamos entender o que é isso. Transporte passivo. Transporte passivo é todo o transporte transmembrana a favor do gradiente de concentração. Grava isso. Transporte passivo é todo o transporte transmembrana a favor do gradiente de concentração. Ou seja, sem gasto de energia. Grave também isso, né? É bom frisar agora. Transporte transmembrana não tem gasto de energia, tudo bem? Os principais exemplos são a osmose, difusão e difusão facilitada. Vamos falar agora da osmose. A osmose é o transporte passivo em que a água move-se do meio hipotônico, menor concentração de soluto, até o meio hipertônico, maior concentração de soluto, através de uma membrana semipermeável. O que isso significa? Vamos lá. Vocês estão vendo essa imagem em que você tem um copo, vamos por assim dizer, um recipiente, que tem mais ou menos a mesma concentração de água dos dois lados, com a membrana verde no meio. Você percebe que nessa imagem mais à esquerda, né, você tem menos moléculas de açúcar, que são essas bolas vermelhas, à esquerda e mais à direita? Pois é, o que acontece? A água vai migrar de onde tem menos bolas vermelhas, que são as moléculas de açúcar, até onde tem mais bolas vermelhas, onde tem molécula de açúcar. Ou seja, ela vai sair do meio hipotônico para o meio hipertônico, fazendo com que a água se mova da esquerda para a direita, como vocês podem ver na imagem ao lado, em que você tem menos água onde tem poucas bolinhas, que são as moléculas de açúcar, até mais água onde tem muitas bolinhas, que são moléculas de açúcar. Isso é osmose, entendeu, gente? É um transporte passivo que não tem gasto de energia. Ele se move a favor do gradiente de concentração, tudo bem? E agora a difusão simples e difusão facilitada. A difusão, também chamada de difusão simples, é um tipo de transporte passivo em que as partículas passam do meio hipertônico, fora da célula, até o meio hipotônico, dentro da célula, sem gasto de energia, que seria o ATP, ao passar pela membrana plasmática celular. Então, ela passa sem ajuda, simplesmente as moléculas passam, né, do meio hipertônico fora da célula para o meio hipotônico dentro da célula. Entendeu? Sem ajuda, simplesmente passando pela membrana. Isso é difusão. Isso é gasto de energia também. E nós temos também a difusão facilitada. A difusão facilitada é similar à difusão simples, mas com uma diferença. As partículas passam através de uma proteína transportadora e não através da membrana plasmática em si. Então, na imagem que está aqui no slide, nós temos à esquerda a difusão simples, onde as moléculas, né, os solutos vão passar do meio extracelular para o meio intracelular, simplesmente passando pela bicamada lipídica, né, pela membrana celular. Essa é a difusão simples. E a difusão facilitada é quando o soluto passa
do meio extracelular para o meio intracelular através de proteínas transportadoras, mas também sem gasto de energia, seguindo o gradiente de concentração, tudo bem? E agora, transporte ativo. O transporte ativo é aquele em que a partícula é movida do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Isso ocorre com o uso de ATP, energia. Mais para frente, na aula de respiração celular, nós vamos entender o que é ATP. Mas aqui dentro, nessa aula, vamos apenas citar que é uma molécula energética que ela vai fazer com que essa energia passe de uma reação bioquímica para outra. Permite que reações bioquímicas aconteçam. Tudo bem? ATP é basicamente isso. O maior exemplo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, tá? Que eu já falei anteriormente, se não me engano, na aula de sais minerais da playlist de bioquímica. Se você tiver alguma dúvida, pode ir lá. E a bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo, em que é utilizado ATP, energia, para expulsar 3 íons de sódio da célula e importar 2 íons de potássio para dentro da célula, através de uma proteína transportadora. Isso ocorre, lembrando, contra o gradiente de concentração. Por isso que precisa de energia para acontecer, de ATP, porque vai contra o gradiente de concentração, tudo bem? E sempre acontece através de uma proteína transportadora, como vocês podem ver nessa imagem, tudo bem? E agora nós vamos para a endocitose. A endocitose se divide em fagocitose e pinocitose. É o processo pelo qual a célula transporta substâncias do meio externo para o meio interno. A fagocitose é o processo pelo qual a célula engloba, fagocita, entre aspas, come, partículas sólidas e grandes, exemplo, bactérias, restos celulares, através da emissão de pseudópodes. Pseudópode é uma palavra que significa falsos pés. São alongamentos da membrana plasmática da célula em que ela engloba partículas sólidas, tudo bem? Como vocês podem ver nessa imagem do slide. Formando o fagossomo, beleza? É comum em células de defesa como macrófagos e neutrófilos. Os macrófagos comem os agentes externos, né, que causam doenças no nosso corpo, né? Que são geralmente bactérias ou vírus. Principalmente bactérias. Ele vai e ele fagocita, ele come, é uma célula de defesa, né? Então, fagocitose é, entre aspas, comer uma célula menor ou um soluto, algo do gênero, né? E nós temos a pinocitose. É o processo pelo qual a célula absorve substâncias líquidas ou pequenas partículas dissolvidas através de uma invaginação da membrana. Aí não são pseudópodes, é uma invaginação da membrana, formando vesículas pequenas chamadas pinossomos. Tudo bem? É importante saber essa diferença, tá, gente? Entre fagocitose e pinocitose. Beleza? E agora a exocitose. Enquanto a pinocitose era para dentro da célula, a exocitose é para fora da célula, tudo bem? A exocitose é um processo celular de transporte ativo, onde vesículas intracelulares se fundem à membrana plasmática para liberar substâncias, como neurotransmissores, hormônios ou resíduos, para um meio extracelular. Ela se divide em constitutiva, não regulada e regulada, né? Um exemplo em que isso acontece, por exemplo, é quando nós temos o complexo de Golgi, que a partir das suas vesículas que envelopam substâncias, ele quer fazer com que essas substâncias saiam da célula. Então, ele pega essas vesículas que ele forma e ele faz a exocitose para fora da célula, que pode ser um hormônio, pode ser um resíduo, que ele quer jogar para fora da célula, um neurotransmissor.
Então, é um exemplo, né, de exocitose. E nós temos a exocitose constitutiva, não regulada. Ocorre continuamente em todas as células, liberando componente da matriz extracelular ou renovando proteínas da membrana. Tem que saber disso. E a exocitose regulada, comum em células especializadas, como glandulares e neurônios, onde a vesícula só se funde mediante um sinal específico, liberando produtos como insulina ou neurotransmissores, como é o caso que eu falei das vesículas do complexo de Golgi. Tudo bem? Então, amigos, nossa aula termina aqui, né? Com isso, nós terminamos de fato sobre membrana plasmática, né, com transporte transmembrana, e nos vemos na próxima aula. Valeu!